Vamos lá. E derrotados, depois da derrota nas urnas, os vereadores de Londrina realizaram a primeira sessão depois do pleito eleitoral. Dos 19 vereadores da cidade que disputaram um cargo na eleição de 2022, todos foram derrotados, como comentamos no jornal na segunda-feira. Depois do fracasso nas urnas, os vereadores voltaram aos trabalhos na Câmara de Vereadores, meio de nariz torto, né? E comentaram a questão. A primeira a fazer o uso da palavra e avaliar o desempenho foi a vereadora Daniela Giober. No total, fez 7.451 votos na tentativa de garantir uma cadeira na Assembleia Legislativa. Vamos ouvir o que ela disse. Primeiro, eu gostaria de dizer que a todos aqui que foram candidatos e dizer parabéns a cada um de vocês e pedir a Deus que coordenem a cabeça e as mãos dos nossos novos governantes, né? Tanto no federal quanto no estadual. Isso é muito importante para o Brasil. E a vereadora Flávia Cabral, do PTB, que não foi candidata, foi a segunda a comentar sobre a eleição. A vereadora parabenizou os colegas e falou para eles não desistirem da luta e tentar outras vezes. Gostaria apenas de começar aqui chamando a atenção para algo muito importante. Palavra em plenário para comentar o resultado das eleições, reforçando que nós tivemos aí de 13 vereadores, nenhum que foi eleito, né? Nenhum que... talvez alguns dos que mais se aproximaram, foi o Jessicão, conseguiu aí cerca de 30 mil votos para deputada federal, mas não conseguiu entrar. Nós tivemos também o Jairo Tamura, que fez quase a mesma quantidade de votos, também não conseguiu entrar. Tominaga, né? Os demais fizeram votos que ficaram ainda muito longe de uma possibilidade de entrar, né? Nós tivemos vereadores que não fizeram votos nem o suficiente para se reeleger como vereador, por exemplo. Tem vereador que fez cerca de 1.500 votos. Né, é isso que eu ia falar. A votação deles foi assim, pífia, né? E uma votação que no máximo os colocaria de volta na Câmara de Vereadores, né? A gente sabe que para você alcançar cargos maiores, às vezes você precisa participar de 2, 3, 4 eleições, precisa ter dinheiro, precisa ter apoio, precisa ter trabalho também. Qual que é a facilidade de um vereador? Porque eles já estão lá há algum tempo, já deveriam ter mostrado algum trabalho que deveria ter sido reconhecido pela cidade, mas o problema vamos trazer luz a essa situação. Não fizeram nada, né? É uma Câmara realmente extremamente inexpressiva. Me espanta que a Jessicão não tenha falado nada na tribuna, adora falar, causar, né? Mas falou ontem durante a sessão, não subiu, mas falou do lugar dela ali, ela falou. Ela se posicionou, mas não para... Discretamente. Não para falar da derrota dela, mas para fazer campanha para o segundo turno. Então, mas assim, eles querem fazer campanha em cima do nada. A pessoa, para fazer campanha, ela precisa ter um trabalho. E às vezes, até tendo um trabalho, ela precisa que as pessoas percebam que esse trabalho foi feito. O que é ainda mais difícil. A gente sabe que tem deputados aí, um faz e os outros todos se aproveitam. Não, eu fiz, todos fizeram. Daí as pessoas ficam até confusas. Mas quem é que fez? 500 deputados fizeram? Não, foi só um que fez. E o resto correu para aparecer. Normalmente são do mesmo partido. Aí um não quer causar confusão com o outro, então fica tudo, né, bem. Mas realmente não fizeram. Aí eu vejo a professora lá, a Flávia, né, falando, realmente é muito cansaço, é muito esforço, é muito empenho. Eu adorei essas 3 palavrinhas. Essas 3 palavrinhas devem ser usadas agora dentro da Câmara, para um trabalho para a cidade de Londrina. Eu acho que essa derrota terrível para todos, né? Mostrou muito bem como a cidade está enxergando essa Câmara. Inoperante, inexpressiva, que não se preocupa com as causas importantes da cidade. Ainda há tempo para mudar. Então se concentrem. Vão se cansar, se esforçar, se empenhar em causas da cidade se querem tentar uma próxima eleição, né, Buganza? E eu já havia falado isso na segunda-feira, mas vou reforçar 2 pontos importantes que mostram porque os vereadores de Londrina não conseguiram um cargo. Um deles, a falta mesmo de projetos importantes para a cidade. Nesses 2 anos, a maioria dos vereadores não conseguiram fazer nada por Londrina. Não conseguiram em nenhum dia aprovar um projeto que mudou a realidade da cidade ou resolver problemas sérios de Londrina. Os vereadores não conseguiram resolver os problemas da área da saúde da cidade, como o PAI. Os vereadores não conseguiram resolver os problemas com o transporte público de Londrina,
que vive um caos. Os vereadores de Londrina não conseguiram resolver os problemas dos buracos com a Sanepar. E assim, não né, conseguiram resolver os problemas de obras atrasadas aqui. eu acho que eles se espelham em alguns políticos que trabalham só no campo ideológico, como a gente viu aí, deputados com votações extremamente expressivas, sem ter feito absolutamente nada pela cidade. Mas que trabalhou de uma forma muito forte ideologicamente, se apoiando em alguns conceitos aí, e conseguiu se dar bem. Mas eu acho que é um momento de reflexão muito importante, né? Já que receberam os que foram eleitos e receberam sua votação, alguns muito expressivas, está na hora de fazer alguma coisa para a cidade. Além do discurso, além de defender as coisas ideológicas, que é um direito de cada um, né? Acreditar na sua própria causa, mas pensar na cidade também. Londrina, a gente sabe que é ingrata, né? Não é historicamente é ingrata, não é de reconhecer muita coisa, né? Não é Maringá, que se une em torno do empresariado, em torno de tantas outras coisas para poder ter bons resultados lá. A gente sabe de deputados lá que levam milhões, levou agora, né? O próprio presidente levou muito recurso para a cidade de Maringá e recursos que não vieram para cá. Então a gente realmente precisa, eu acho que é o momento de uma boa reflexão para todos, eleitos e não eleitos. E tem um segundo ponto importante, Raquel, só para fechar, que eu ia colocar também, eu acho que quando se fala que os londrinenses não votam em candidatos de Londrina, a gente tem que olhar estatísticas, e as estatísticas não mostram isso. Por exemplo, os 10 mais votados para deputado estadual de Londrina, os 10 mais votados. Primeiro, Cloara de Londrina. Segundo, Gério Tamura. Terceiro, Tercílio Turini. Quarto, Thiago Amaral. Quinto, Júnior Santos Rosa. Sexto, Felipe Giuliani. Sétimo, Alex Canziani. Oitavo, Boca Aberta Júnior. Nono, Barbosa Neto. Décimo, Matheus Tum. Os 10 primeiros são de Londrina. Então votaram em deputados aqui. E os 10 mais federal, nós temos entre os 10 primeiros, 2 que não são daqui. Deltan Dallagnol, que foi o mais votado disparadamente, ficou em terceiro colocado em Londrina, com 14 mil votos. E nós temos o Beto Preto em décimo, com 7 mil votos. O resto são todos daqui. Felipe Barros, Jessicão, Luísa Canziani, Lenir de Assis, Mara Boca Aberta, Marco Brasil, David Weasley, Giovanni Matos. Então, nós votamos em candidatos aqui nessa eleição. Os londrinenses votaram. E é importante destacar o seguinte, os dois deputados, os que já eram deputados, por exemplo, o Thiago Amaral e o Tercílio Turini, na época da pandemia, eles trouxeram mais de 10 milhões para o HU para fazer o atendimento aí na época de Covid. E isso é uma coisa que ninguém esquece, né? Que é reconhecida pelo próprio hospital, que é reconhecida pela comunidade, que foi um trabalho dos dois. Sim. Então, será que isso também não influenciou? Isso aqui não é importante? Agora, mais que tudo isso, nós vimos candidatos ao mesmo cargo, em cima do mesmo caminhão, fazendo comício, fazendo carreata, disputando a mesma vaga. Então nós tivemos vários candidatos de Londrina disputando a vaga com os mesmos eleitores. Nós tivemos pelo menos 5, Raquel, candidatos a deputado federal com a mesma bandeira, falando a mesma coisa. Eles não reforçam a representatividade da cidade, né? Cada um quer correr por conta, correr sozinho, como acontece muito aqui em Londrina, por isso que a gente é diferente de Maringá, e o pessoal não gosta que fala isso, mas é a verdade, né? E fica todo mundo correndo dentro do mesmo páreo lá, divide todos os votos e ninguém se elege. Então, assim, pelo menos dentro do próprio partido, tinha que criar um propósito de ter mais candidatos e mais peso representativo político da cidade. Sim. Né? Tanto na esfera federal quanto na estadual. Enfim, uma série de circunstâncias, análises que a gente pode fazer, e os próprios vereadores e outros candidatos que não conseguiram a eleição para tentarem um cargo na próxima eleição. Mas a dos vereadores eu achei muito positiva, né? Nenhum ganhou, então eu acho que peraí, isso é um sinal? Sim. Que sinal é esse? Né? Será que a gente estava criticando aqui eles o tempo todo, infundadamente? Que a cidade está insatisfeita infundadamente? Não. Então tem problema. Tem problema, vamos parar, vamos refletir, vamos melhorar. Porque tem outras eleições, né?